a nova lei do impeachment. A nova lei do impeachment foi formulada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF. Todos nós sabemos, né, que ele não gosta muito, né, do impeachment como está. Né? Ele até revogou uma parte da Constituição no impeachment da Dilma Rousseff, e aí reside o golpe, na verdade, porque ela não perdeu os seus direitos políticos por 8 anos. Né? Ele concedeu esta graça, né, esta anistia a Dilma Rousseff, mas ele fez um projeto e fez acompanhado por um grupo de juristas. Eu tenho muito cuidado, sabe, fala jurista para todo mundo. É uma coisa muito complicada, mas vai lá. E aí ele traz as novidades. Quais são as novidades? Uma delas é uma espécie de cláusula anti-Bolsonaro, que tipifica uma série de novos crimes de responsabilidade para o presidente da República, incluindo um rol de delitos contra instituições democráticas para barrar expressões autoritárias de políticos. Ah, então o Lula já cometeu isso aí. Você vê como ficam velhos? Ficam velhos esses projetos rápido. O texto também determina prazo de 30 dias para os presidentes da Câmara e do Senado analisarem requerimentos de impedimento do presidente e de ministros de tribunais superiores. Por fim, a lei traz a permissão de responsabilizar criminalmente quem oferecer denúncia sem fundamento, a fim de evitar o excesso de pedidos de impeachment por motivação política. Perigoso, hein? Ele é ministro do STF. Para o caso do presidente, o projeto classifica como crime de responsabilidade pelo menos 38 condutas, entre elas divulgar fatos sabidamente inverídicos ou fake news com o fim de deslegitimar as instituições democráticas, como se isso já não estivesse acobertado pela lei antiga, né? Eu sou um romanista, doutor Renato Ribeiro. Eu acho que o direito romano resolve tudo. Para mim não precisava ter sido inventado nada. Aluno do as institutas resolvem. O digesto já resolveria tudo. Mas, vamos aí. E aí, se tivesse sido aprovado esse processo do impeachment Bissoli, do projeto do Lewandowski, o Lula já teria rodado, hein? Olha, Pavinato, não só o Lula já poderia estar respondendo um processo de impeachment, como eu estava aqui olhando no projeto. Projeto por quê, pessoal? Ainda é uma proposta, isso não significa que foi aprovado nem que está válido, mas é o que a gente tem de concreto, um projeto apresentado, então é em cima dele que a gente debate, e se aprovado tal qual se apresentou, ele valerá dessa forma. Então, não só o presidente Lula já poderia estar respondendo por muita coisa, como eu estou tentando achar aqui aquele precedente criado pelo Lewandowski da divisão da sanção na hora do julgamento. Falei, não, eu acho que como ele inovou aquilo no caso da Dilma, ele vai, pelo menos por coerência, trazer isso no projeto. Pelo menos é uma forma que ele tem de referendar aquela brilhante ideia que ele teve naquele momento. Mas está na Constituição, né? E eu não encontrei aqui, não, mas eu falo assim, a divisão da sanção, foi uma interpretação dele, não tem aquilo claro em lugar nenhum. Porque do ponto de vista é claro que do impeachment, o negócio da lei da estatal. Sim. E aí eu estou olhando aqui se isso foi especificado dessa forma. Olha, na hora da aplicação da sanção, caberá ao parlamento escolher se quer deixar inelegível, não deixar inelegível, como se uma coisa não fosse consequência da outra. Não encontrei, os senadores vão discutir e mudar. Mas a bem da verdade é que é um projeto que sim, em uma parte dele acho que precisava de melhor atualização, era muito confuso, um ponto que traz uma grande discussão, e aí trazendo parte da explicação do atrito entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, e o presidente da Câmara, não é apenas a discussão para análise de medidas provisórias, que isso por si só já está fazendo muita confusão. Mas tem um outro ponto aqui que tem incomodado o presidente da Câmara, Arthur Lira. Veja que esse projeto aqui trazido, e com a ciência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, traz prazo para análise do pedido de impeachment. Então, o presidente da Câmara, que tinha um instrumento de pressão grande e importantíssimo, que era ficar com a caneta dizendo todo dia, sabe que nem quando vai dar injeção e fala assim, eu vou dar injeção, olha, é agora, É o arcabouço fiscal. Então, a história do arcabouço. É que o poder de pressão e uma possível chantagem do presidente da Câmara acaba. Então, aquela história de ficar com o pedido lá, olha, tá aqui, tem 30 dias. O senhor vai fundamentar e aceitar ou vai arquivar? Ah, nenhum nem outro. Então, é arquivado automaticamente. Por exemplo, não desrespeitou, mas também tem uns projetos que não tem sanção, né? Você tem 30 dias. É arquivado, isso é muito bom, porque lembra do Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha, acho que o Bissoli está lembrando desse fato, né?
Eduardo Cunha, ele colocava a faca no pescoço da Dilma, falando o seguinte: olha, se vocês não me absolverem lá no Comitê de Ética da Câmara, vocês vão ter problemas. Daí o PT foi contra a absolvição sumária do Eduardo Cunha. No dia seguinte, ele coloca o impeachment para rodar. Você veja. Então tira esse poder de barganha do presidente da Câmara. Agora, nós temos um link, porque hoje São Paulo amanheceu com uma tragédia. Um garoto de 13 anos atacou alunos e professores em uma escola na Zona Sul. Os secretários de Segurança de São Paulo estão falando sobre isso neste exato momento. Vamos acompanhar. E com as crianças, e tomar medidas importantes para evitar que tragédias aconteçam. Então, ampliar o Conviva e ter psicólogos presenciais e não mais virtuais, que era o que a gente tinha antes, tá bom? Além do sistema de ocorrências. Sobre a parceria, né, entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança, eu queria passar para o Guilherme Derrite, secretário de Segurança, para conversar um pouquinho. Obrigado, Feder. Senhores, por parte da Secretaria de Segurança Pública, vocês já conhecem os programas que cuidam da segurança escolar. O mais famoso deles é a Ronda Escolar. No dia de hoje, antes mesmo de que essa tragédia ocorresse, nós tínhamos 207 viaturas, 566 policiais no estado, realizando o patrulhamento de ronda escolar. É um número expressivo. Se a gente colocar aí cada viatura atribuindo 20 escolas, uma vez por semana essa viatura vai passar, vai rondar a escola. Então, nós temos uma estrutura que já funciona há anos. Além disso, tem alguns programas, como o programa Vizinhança Solidária Escolar, que já funciona. Claro que ele vai passar por um processo de ampliação. Nós temos também treinamentos sendo realizados no dia 23. Semana passada foi realizado um treinamento na Academia de Polícia, na Cadepol, com policiais militares e policiais civis, com o tema agressor ativo. Existe uma instrução continuada do comando do ano passado, 2022, que pode ser utilizada para atirador ativo, quando é arma de fogo, e o termo agressor ativo, ele é um pouco mais amplo, é para qualquer tipo de agressor. Quais são as ações imediatas que os policiais têm que tomar quando se deparam com uma ocorrência de agressor ou atirador ativo? Hoje nós tivemos uma ligação 190 718, e a primeira viatura que chegou a 7h21, ou seja, 3 minutos depois, a primeira viatura já estava no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h21, chegou às 7h25, 4 minutos depois. Lembrando que o protocolo de atendimento internacional para ocorrências envolvendo resgates de corpos de bombeiros em todo o mundo estabelece que os 5 primeiros minutos é um atendimento que eles chamam de ouro, ou seja, houve uma ação imediata por parte das forças de segurança. Agora, o que a gente lamenta muito é que situações como essa, em outras ocasiões, nós conseguimos evitar. Eu ressalto aqui alguns casos que os senhores noticiaram, como de São José dos Campos, todos no mês passado, aliás, nesse mês aqui de março. São José dos Campos, Caçapava, Tupã. Teve um caso em que, pese não termos antecipado, realizamos a apreensão do indivíduo lá, do agressor, em Montemor, que se utilizou de um artefato explosivo caseiro também. Então, ações já vêm sendo tomadas no serviço de inteligência das polícias para evitar que tragédias como essa realmente aconteçam. E, por fim, 2 coisas, né? Ressaltar a importância, senhores, e vocês, como imprensa, têm essa grande responsabilidade de não divulgar os vídeos que foram realizados na escola. Isso pode gerar um gatilho para que adolescentes que estejam imbuídos aí de uma vontade de cometer atos como esse que aconteceram hoje, eles façam. Então eu peço para que vocês, não só a imprensa, mas toda a população, chegou para você o vídeo, não retransmita, não divulgue, não use redes sociais como ferramenta de propagação, porque isso pode gerar um gatilho e que novos adolescentes ou até crianças sejam estimulados a cometerem. Por isso que esses casos que eu comentei com os senhores de Caçapava, São José dos Campos, Tupã, nós da Secretaria de Segurança nem demos tanta ênfase em relatar para a imprensa, justamente por a questão de gerar esse gatilho. E acho que
o Renato está me lembrando aqui, né, de agradecer as professoras, como nós já falamos, né, Fred, da Cíntia, professora de Educação Física, a Cíntia Barbosa, que evitou, com certeza, que essa tragédia tomasse proporções maiores. Vocês já tiveram acesso ao vídeo, viram o ato heróico dela lá. E também a Sandra, professora Sandra, que foi quem retirou a faca da mão do adolescente, do garoto lá, do agressor, enfim. Então, o nosso reconhecimento a esse ato heróico, mas o que nos cabe agora é intensificar os programas que já existem, em especial Ronda Escolar, Programa Vizinhança Solidária Escolar, e fazer com que novas tragédias como essa possam ser evitadas e não aconteçam. Tá aí. Vai votar? Vocês viram aí o pronunciamento do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, capitão Derrite, relatando, né, essa tragédia, esse caso, essa desgraça, né, que se abateu nessa escola e que nenhuma das nossas crianças, nossos professores estão a salvo. Vejam aí, né, um garoto de 13 anos, né, e o pedido dele para que não se divulguem, não se faça circular material com isso, para que outras crianças não tenham a mesma ideia estúpida. Aí vocês vejam bem, né, as crianças na rede social. Isso é um debate sério, porque quando a gente era criança aqui nessa mesa, e acredito que muitos de vocês que me assistem, a gente não podia entrar numa série de lugares, a gente não podia entrar na discoteca, a gente não podia entrar em determinado lugar, a gente não podia entrar num bordel. E a rede social, a internet, ela oferece tudo para essas crianças. Então são crianças que estão com um problema muito sério de inadaptação no mundo. Porque o cérebro de uma criança de 13 anos não tem os filtros éticos formados. A neurologia diz que por volta entre 22 e 24 anos é que o sistema neuronal está formado. E hoje está todo mundo jogado na internet, que tem muita coisa boa e também tem muita coisa ruim. E quando o filtro ético de uma criança é moldado pelo bordel, pela dark web, nós temos resultados como esse. Daí a importância do Derrite, nosso secretário de Segurança Pública, aliás, uma grande escolha do Tarcísio de Freitas, está aí o pedido para que isso não se espalhe. E é uma vergonha, porque quem deveria averiguar isso são os pais. Isso é um problema de educação em casa. Deixar ou não deixar que a sua criança acesse a rede. Se já é difícil saber o que ele faz ou não no mundo físico, imagina quanto é difícil você supervisionar uma criança na rede. Então fica aí e os nossos mais profundos sentimentos e alerta aos pais. Não deixem seus filhos, suas crianças na rede. Os filtros éticos dessas crianças serão fatidicamente afetados. Mas o Bissoli, ele tem uma correção. Nós falávamos do projeto de lei de impeachment do Lewandowski. Ele tem um dado aqui que ele quer retificar, e eu já lanço também aqui para o debate, né? Pode um ministro do STF fazer um projeto de lei? Avinato, só uma correção, projeto aqui mais de 40 páginas, mas eu acabei identificando que sim, aquela conduta questionável que o ministro Lewandowski adotou no caso concreto da presidente Dilma, em fatiar a cassação do seu mandato e a imposição de uma inelegibilidade, é corrigido no projeto. E sim, eu verifiquei lá no artigo 68 e o parágrafo 1º, em que coloca que, verificadas as condutas sociais, pessoais e o crime em si de responsabilidade que esteja sendo analisado, poderá
o Congresso fazer a aplicação da sanção da inabilitação para ocupação de função pública por até 8 anos, inclusive podendo ser menor do que esses 8 anos, só essa correção aqui registrada em relação ao projeto. E também é um projeto anti-Janaína, você estava me dizendo, né, Renato? Tem muitas coisas aí e, Pavinato, tem que destacar algumas coisas que eu me debrucei um pouco antes de vir para cá para estudar um pouco desse projeto. E tem virtudes. Claro que isso tem que ser aperfeiçoado pelo Congresso Nacional, né? Um grupo de juristas e tudo mais, mas quem vai dar a última palavra é o Congresso Nacional. Mas tem coisas interessantes. Primeiro, a lei do impeachment tem que mudar. É uma lei de 1950 que não corresponde à realidade brasileira de hoje. Segundo, tem que ser mais objetiva. Esse negócio de falar que crime de responsabilidade é qualquer coisa gera um problema muito grande. Então tem que ser mais objetiva, por isso ela é feliz em criar 38 situações em que a gente pode ter um crime de responsabilidade. Alguém vai dizer, é anti-Bolsonaro, é anti-Lula, é anti-Temer, é anti-Dilma, mas é mais objetiva, não tem como discordar disso. O prazo de 30 dias, nós já começamos dizendo aqui que o prazo de 30 dias é fundamental para evitar o efeito Eduardo Cunha. O sujeito, presidente da Câmara, fica com um pedido de impeachment lá dentro da gaveta, falando, olha, presidente da República... Mas por que é anti-Janaína? É anti-Janaína porque todo mundo se lembra que o professor Miguel Reale e a professora Janaína... Professor Miguel Reale Júnior. Miguel Reale Júnior, filho do falecido professor Miguel Reale, eles apresentaram o projeto de impeachment da ex-presidente Dilma. E enquanto cidadãos, então eles provaram que tinham título de eleitor. E o Hélio Bicudo também. O Hélio Bicudo, falecido Hélio Bicudo. Falecido doutor Hélio Bicudo. Enquanto cidadãos, então, no começo do processo, tinha lá o título de eleitor que comprovava a titularidade. Esse projeto de lei, ele tira do cidadão comum a propositura da ação, a chamada capacidade postulatória, levando para entidades de classe, levando a algo muito parecido com o que acontece no chamado controle concentrado, para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso daí é uma dificuldade que se cria para evitar que pessoas entrem com projetos e pedidos de impeachment a todo momento. Vale lembrar que o Fernando Henrique teve mais de 100, o Bolsonaro mais de 300 pedidos, o Lula já tem pedido de impeachment. Então isso evita aquele tumulto e cria, inclusive, sanções, inclusive respondendo criminalmente para quem quer fazer disso uma balbúrdia, tumultuar simplesmente o governo. Então é interessante, tem que ser melhorado, evidentemente. Nossa, esse negócio de balbúrdia comigo não cola. Tem que ter... A Constituição, a balbúrdia constitucional, já dizia Roberto Campos. A Constituição de 88 inaugura a era da balbúrdia. Tudo é passível de judicialização. Mas Bolsonaro, mas Pavinato, não, meu ato falha aqui. Pavinato. Ok. Pavinato, tem uma coisa que a gente tem que... Lembra, no começo do governo Bolsonaro, Bolsonaro fez aquela coisa de mau gosto lá, colocando o sujeito lá no carnaval, cometendo uma forma de sexo, eu não me lembro exatamente lá, e daí já teve pedido de impeachment do Bolsonaro naquele momento. Você veja, Golden Shower. Você veja, a Golden Shower, Golden Shower, aí a Imperatriz Leopoldinense homenageia o maior estuprador da história do Brasil. Tá tudo... E daí... Tá tudo bem. Mas você vê que interessante. Isso era o carnaval do primeiro ano de mandato do Bolsonaro, já se falava em impeachment. Agora, começou o governo Lula, já tem pedido de impeachment. Ou seja, isso não pode ser banalizado, gente. Não é brincar de impeachment por aí. É uma coisa importante, é uma coisa muito séria você derrubar um presidente da República eleito, por pior que seja, etc. Mas tem um momento certo para a gente mudar de presidente, que é na eleição. É assim que tem que ser em qualquer lugar do mundo. A nossa legislação, ela vai se aproximar. Você sabe, eu não acho que é... Desculpa, mas não acho que é a lei que banaliza o sistema. Quem se banaliza é quem está no cargo. As pessoas recebem porque eles se banalizam. Sabe que o Lula precisava se prestar esse papel? Por exemplo, da armação? E não é alguém precisava se e não é prestar. alguém que está aprendendo hoje a ser Como é que a presidente gente da não quer que o povo banalize as coisas se as autoridades elas são as primeiras a banalizar? Mas isso é retrato baixo nível da nossa política, Pavinato. Infelizmente, nós temos uma política hoje brasileira... E a gente cria uma cláusula pró-banalizador. Sim, olha só, a gente abre o jornal de hoje, qualquer que seja o jornal, está se falando o possível retorno do Salvador Bolsonaro.
Toda hora quinta-feira. Vai voltar, tudo mais. Chega quinta-feira. E o Marcos Pereira, o presidente do Republicanos, falou uma coisa muito feliz. É aliado de primeira hora do Bolsonaro. O Bolsonaro é o turista fora do Brasil. E agora a gente está esperando, quem é da direita, esperando que o Salvador Bolsonaro vá conduzir uma retomada da direita. Assim como a esquerda há muitos anos se tornou Lula dependente. Não há outros nomes. Ninguém sabe que outra liderança vai ocupar o espaço do Lula e do Bolsonaro. Isso mostra o problema. Você não acha que para mim era só aplicar as leis que tem? Pronto. Aí depois vem um ministro do Supremo criar um projeto de lei, para mim é um pouco forte. Porque ele é o cara que tem a capivara do Congresso na mão. Aí fala, eu tenho um projetinho aí. Sabe que gente que tem você na mão, o teu patrão ou para quem você está devendo alguma coisa, chega assim, meu filho está precisando de uma vaga de não sei o quê. Não dá para um ministro do Supremo sugerir um projeto de lei. Não dá. E é a mesma coisa da fake news. Que a gente estava tendo lá muito pitaco de um outro ministro do Supremo. Até porque, se não passa alguma coisa, se o processo é modificado, é a receita que o STF vai dizer que é inconstitucional. Você esvazia o legislativo. O ministro do Supremo tem que ser ministro supremo. Porque fazer lei vai pedir voto. Vai pedir voto. Posso fazer uma comparação, inclusive? Um ministro do Supremo fazendo um projeto de lei como esse, envolvendo principalmente o processo de impeachment, para mim é muito similar àquelas histórias que a gente ouve das empresas que prestam serviço para governo, para prefeitura, escrevendo o próprio edital ali, né? É mais ou menos a mesma coisa. Mas mais um ponto que eu queria colocar aqui, Pavinato, que você falou, e o Bissoli também falou, que o Supremo não tirou os direitos políticos da ex-presidente Dilma, mas eu quero dar os parabéns porque o povo tirou. O povo fez com que ela não voltasse. Então, pelo menos, quando eles erram, a gente consegue fazer certo. E mais um ponto aqui, tem alguns pontos interessantes sim, eu também acho que a lei do impeachment está muito atrasada. Inclusive, tem o ponto que já pega a Lula na hora, que não pode incitar a violência. Não sei o que Lula fez, até o Pavinato comentou aqui mais cedo. Na solenidade da Lei Rouanet. Exatamente, na solenidade da Lei Rouanet, que já, enfim, cometeu justamente esse crime. Então, acho pontos bons. Você lê esquecendo das pessoas, são pontos ótimos. Me preocupa muito esse ponto de você limitar as pessoas, congressistas, enfim, também de entrarem com pedido de impeachment. Isso não tem que ter uma limitação, porque isso pode gerar certo abuso. Mas, acima de tudo, independente da lei, ela pode ser perfeita, pessoal. Impeachment é um processo político. Não, esse projeto é uma porcaria. Esse projeto é uma porcaria. Como é que você vai falar assim, você entrou, aí não foi pra frente. Você tem que responder por denunciação caluniosa, uma espécie de denunciação caluniosa. Você está violando a imunidade parlamentar. Exatamente. Não, mas só para completar, o impeachment vai ser se a economia não melhorar, se não tiver picanha na mesa do povo brasileiro, aí sim. Se não, meu filho, pode ter projeto que for que não vai ter impeachment. E só tendo uma reflexão da inelegibilidade da Dilma, que é importante, o Renato aqui, que é eleitoralista, sabe, é o seguinte, olha, vejam todos aqui, se um agente público, gestor de recurso público, tem suas contas reprovadas, que é a chamada linha G da Lei de Ficha Limpa, ele não pode registrar candidatura porque teve contas reprovadas. A presidente Dilma tem, por pedalada fiscal, o seu mandato cassado, ou seja, por uma questão que tem a ver com contas e não fica inelegível. Aonde está a coerência disso? E agora está ganhando um salário de 220 mil, né? Se não for, ainda que não fosse pela decorrência do impeachment, porque fatiaram a votação, e a linha G? Pedalada fiscal, senhoras e senhores, qualquer prefeito ou governador não teria registrado candidatura. Eu não sei como é que a China e a Rússia, eles estão queimando dinheiro. É que eles não ligam só um comentário sobre da Carol aqui que eu quero deixar claro. Divide a tela, pessoal. Eu acho que esse é o ponto, assim. Chamou o debate. Eu adoro cassações. Eu vivo de cassações, o Bissoli também. Então a gente é advogado dessa área. Então, mas tem uma coisa, e depois, tem um detalhe ainda. Depois está com muito preâmbulo, hein? Não, vamos chegar ao ponto. É o seguinte, a Dilma caiu, a Dilma não caiu por crime de responsabilidade e muito menos pela má gestão. A Dilma caiu por um outro motivo.
A Dilma caiu porque ela não tinha apoio no Congresso Nacional. E pela má gestão, ela não teve apoio da população também. E má gestão, para mim, é o pior dos pecados. Alguém revogou a lei de responsabilidade fiscal e eu não sabia? O Michel Temer também era muito impopular e por 2 vezes se livrou de uma cassação pela Câmara dos Deputados. Porque ele era habilidoso e tinha base. Porque ele tinha habilidade. Eu acho que vocês vão concordar comigo aqui. Eu tenho certeza que fosse o Lula, naquele momento que a Dilma viveu, eu duvido que o Lula teria sofrido impeachment. Porque o Lula é muito mais habilidoso do que a Dilma Rousseff. Esse é o ponto. Tinha deputado, já ouvi deputado, inclusive da base, falava assim, olha, primeiro a Dilma... Estamos falando aqui que a justiça no Brasil é ocasional em todos os sentidos. Mas não é justiça. Óbvio. É o Congresso Nacional. Quem decide o impeachment é o Congresso Nacional. Mas Lula não tem mais... Mas eu falo agora, justiça no sentido amplo, porque o Congresso Nacional faz, vota, revoga leis. Ele faz parte desse sistema. Desta maneira. A Carol, tu tá falando, né, Carol, que o Lula não tem mais o apoio do Congresso inteiro, mas está comprando. Ele está pagando. Cobrando e pagando, mas ele está sentindo mais dificuldade do que os outros governos. Por isso que ele está tão preocupado nessa base de governo que ele não tem mais e tirando cartas na manga para conseguir comprar. Aí a gente elege um povo